Bora te atualizar ainda sobre a tabela complicada do Palmeiras nas primeiras 10 rodadas do Brasileirão. E o Flamengo está de olho em um atacante que passou pelo Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa história e fala também, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Flamengo. Quem tem acompanhado de perto a Libertadores da América deve ter se impressionado com Marino Hinestrosa, atacante de lado de campo, 22 anos de idade, jogador do Atlético Nacional da Colômbia e alvo do rubro-negro. O Flamengo busca contratações para metade do ano e o Hinestrosa tem chamado a atenção por conta da sua força física, velocidade e capacidade de drible. Nessa temporada, com a camisa do Atlético Nacional, são 13 jogos, 3 gols e 4 assistências. Ele fazia bom jogo contra o Inter no Beira-Rio até ser expulso depois de uma entrada forte. Pois bem, jogador revelado no América de Cali com passagem pelo Palmeiras. Assim que eu soube ou lembrei dessa história, entrei em contato com João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Verdão, para perguntar sobre um pouquinho da passagem do Hinestrosa. E o João Paulo falou que o atacante colombiano que esteve no Palmeiras entre 2019 e 2021 acabou não ficando porque teve muitas lesões e porque a todo instante dizia que queria voltar para a Colômbia. Ele deixava uma boa impressão, mas não estava maduro o suficiente, segundo o João Paulo Sampaio, para ficar e aceitar esse desafio. A série de lesões também acabou por atrapalhar e impedir a contratação. O Palmeiras entendia que o custo previsto para a opção de compra era muito alto. Ele volta para a Colômbia, depois se muda para o Pachuca do México, onde faz 45 jogos, 2 gols e 4 assistências, e ainda joga no Columbus Crew dos Estados Unidos, antes de ser contratado livre pelo Atlético Nacional. Só para completar sobre o Fla, Michael torceu o tornozelo, mas lesão leve, e ele deve estar à disposição para o confronto contra o Juventude nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras, tabela bem complicada para o Verdão nas 10 primeiras rodadas do Brasileiro. Palmeiras, que divide a liderança do campeonato com o Flamengo depois de 3 rodadas, pega 7 dos 10 times que disputaram a Libertadores desse ano nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Nacional. Não entendeu? Eu te explico. O Palmeiras já pegou nas 3 primeiras rodadas o Botafogo e o Corinthians. O Timão disputa a Sul-Americana, mas participou da pré-Libertadores. E nas próximas 7 rodadas ainda enfrenta Internacional, Fortaleza, Bahia, São Paulo e Flamengo. Ou seja, nas 10 primeiras rodadas, somente Sport, Vasco e Red Bull Bragantino foram adversários do Palmeiras que não tiveram passagem pela Libertadores da América. Dá para dizer sim que o Palmeiras pegou uma tabela bem complicada. E até a título de comparação, importante lembrar que o Flamengo pega nessas primeiras 10 rodadas 5 adversários de Libertadores. Só para completar, importante imaginar que daqui a 2 rodadas o Palmeiras já não esteja tão próximo ou junto do Flamengo. Palmeiras e Flamengo dividem a liderança do Brasileirão com 7 pontos, só que o Palmeiras faz 2 jogos fora bem complicados, contra a Internacional e também Fortaleza, ambos como visitante, enquanto o Flamengo recebe o Juventude e joga contra o Vasco, o mando do Vasco, no Maracanã. Gostaria de deixar uma pergunta para você. Daqui a 2 rodadas, qual será a nova classificação do Brasileirão em relação a Palmeiras e Flamengo? Eles vão ter a mesma pontuação, Palmeiras na frente ou lá na frente? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? Agora de falar sobre o Palmeiras, quero contar para vocês que o Verdão vai tentar, nas próximas semanas, a renovação de contrato de Piquerez, lateral esquerdo do uruguaio, que voltou muito bem depois de uma lesão importante. Foi inclusive do Piquerez o primeiro gol na vitória por 2-0 contra o Corinthians no último sábado na Arena Barueri. Também já havia dito para vocês com exclusividade, num vídeo aqui no canal, que o Piquerez pretende ser negociado na metade do ano. Ele entende que por já estar há bastante tempo no Palmeiras e está chegando numa idade importante, precisa se mudar para o futebol europeu, senão ele depois vai ter muita dificuldade de se encaixar. O Palmeiras prefere ficar com o Piquerez, mas, atento às condições do mercado, prefere a renovação de contrato de forma imediata. Piquerez tem vínculo até dezembro de 26 e se não for vendido na metade do ano, precisará renovar ainda nesse ano para que não corra o risco o Palmeiras de perder o jogador de graça na próxima temporada. Também já havia dito para vocês que a busca pelo Mauro Júnior, lateral esquerdo, que pertence ao PSV e está em fim de contrato, também tem a ver com essa possibilidade de o Piquerez não renovar o contrato.
Dois excelentes laterais, ainda acho o Piquerez melhor, mas o Mauro Júnior também tem bastante capacidade e é lateral brasileiro. Qual sabe notícias da volta do Bruno Rodrigues? Johnny, legal você me perguntar. Eu mandei mensagem pro Lupércio, que é o empresário dele, passando para saber se o Bruno Rodrigues está melhor. Eu tinha mandado essa mensagem na segunda-feira. Deixa eu colocar o áudio dele, porque aí fica mais fácil até para vocês tirarem as próprias conclusões, né? Quer ver, ó? Fala, Jorge, tudo bom, meu irmão? Rapaz, eu tive semana passada aí, em São Paulo, mas foi bem corrido. Tive 2 dias com o Bruno, ele tá bem demais, sabe? Sente algumas dores ainda, já tá voltando, mas eu vou ver até com o pessoal do Palmeiras mesmo, eu lhe passo, peço até que vocês seguram um pouquinho a informação, para ver como é que tá essa questão desse retorno mesmo, sabe? Porque ele mesmo tá um pouco incerto, assim, de quando. Mas a ideia dele é voltar agora já para se preparar para, quem sabe, ficar à disposição do Mundial, né? Só para vocês entenderem, né? O Bruno Rodrigues passou por 2 cirurgias, uma quase na sequência da outra. Ele faz uma cirurgia, se recupera, volta e machuca de novo. Então, o cara deve estar super preocupado e querendo voltar com a convicção de que vai estar bem, né? Por falar em volta, o Paulinho fez sua estreia com a camisa do Palmeiras, voltando depois de 4 meses, uma lesão muito menos grave do que as 2 do Bruno Rodrigues, e a verdade é que o Paulinho vai ser um baita reforço para o Palmeiras para a sequência da temporada. Boa noite, Nicola. Palmeiras jogou com raça. Bom ponto, Paulo. Bom ponto. Eu vi várias vezes o Palmeiras nesse ano jogando com menos intensidade do que o adversário. Ontem foi exatamente o contrário. Ontem, cada dividida era o Palmeiras ganhando do Corinthians. O Palmeiras entrou com muito mais vontade do que o Corinthians. Era até natural, né? Porque era o Corinthians que vinha de um título do Campeonato Paulista. Mas era um Palmeiras que vencia praticamente todos os duelos físicos, e o 2-0 para mim foi pouco, ficou barato. Era jogo para uma vitória mais folgada. Achei que o Corinthians teve muita dificuldade na criação. Depois da partida, o Abel chegou a dizer que marcando o Carrilho, o adversário do Corinthians consegue anular 50% do poder de criação do rival. Hora de falar sobre o Palmeiras, que enfim jogou bem na temporada de 2025. Vitória convincente por 2-0 contra o Corinthians na Arena Barueri, estádio que não costuma dar sorte ao Verdão. Os gols marcados em bonitos lances. O do Emi Martinez em chute de fora da área merece elogios, embora fiquei na dúvida se não dava para o Donelli, o goleiro do Corinthians, chegar. Palmeiras que também criou tantas oportunidades que poderia ter vencido por 3 ou 4 gols. Teve um gol, por exemplo, de Vitor Roque anulado no segundo tempo. O Palmeiras desse sábado teve muito mais imposição, disposição e concentração do que seu adversário. E era algo que faltava ao Palmeiras nos jogos grandes. Muitas oportunidades de gol. Foi um Palmeiras que dominou a partida durante todo o período, tanto que o torcedor que foi à Arena Barueri gritou olé durante toda a segunda etapa. Registrar também a presença de público só razoável, 19 mil pessoas para uma arrecadação de R$1.100.000. Já contei para vocês que o torcedor do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, estádio que inclusive teve alguns espaços de arquibancada fechados. Só para arrematar, Palmeiras que não vencia o Corinthians há 4 jogos, incluindo os 2 da final do Campeonato Paulista que terminaram com o título alvinegro. Só para arrematar, queria destacar a posição de Abel Ferreira, que minimizou a importância do Campeonato Paulista e afirmou que marcando o Carrilho, meio-campista do Corinthians, você tem 50% de força a menos do adversário. Informação exclusiva: Richarlison, ex-atacante da seleção brasileira e que recebeu propostas recentemente de Palmeiras, Flamengo e Fluminense, deve jogar na Arábia Saudita. Essa decisão está sendo amadurecida por ele e seus novos representantes. Richarlison entende que precisa recuperar um dinheiro perdido. Segundo um amigo do Richarlison, pelo menos 10 milhões de reais viraram pó por conta da antiga relação com seu empresário, Renato Velasco. A briga entre ambos virou um caso de justiça, com o Velasco tentando uma indenização milionária de 18 milhões de reais e com o Richarlison contando a pessoas próximas que o Renato, que tinha acesso às suas contas bancárias, fez evaporar em cerca de 10 milhões de reais de sua conta. Richarlison ainda acusa o Velasco de pegar participação maior do que aquela
prometida ou admitida pela FIFA na relação entre atletas e empresários. E é nesse contexto, sem conseguir jogar por conta de uma série de lesões no Tottenham e descartando a volta ao Brasil nesse momento, que o Richarlison está mais propenso a se mudar para a Arábia Saudita. 2 clubes de lá já sinalizaram com propostas grandes, vultuosas, para a metade do ano. Detalhe importante, o Richarlison ganha 5 milhões de reais por mês na Premier League e vai ter a oportunidade de praticamente dobrar seus vencimentos para se mudar para a Arábia, caso o negócio assim se confirme. Richarlison, que havia sido procurado por Palmeiras, Fluminense e Flamengo com os mesmos objetivos, de chegar para a disputa do Super Mundial de Clubes, se fixar em território brasileiro e voltar à seleção nacional. Richarlison ama jogar com a camisa do Brasil, mas entende que esse movimento agora seria prejudicial à sua carreira. Só para completar, é importante contar que o Richarlison, que já foi super querido pelo torcedor brasileiro enquanto vestia a camisa da seleção, vive um momento de baixa também em seu clube na Inglaterra. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Família boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do maior clube do mundo. Estamos falando de quem? Estamos falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de dar aquela moral, se inscreva no canal. Ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço no coração, não sei o que mais. Até o próximo vídeo. Vamos pra cima e vamos que vamos.